repetindo o tema de hoje, o peregrino Paulo de Tarso. 17 de abril do ano de 2019. Vamos, nesse instante, abrir a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos trabalhando no capítulo 15, que é intitulado O Apostolado e Propósitos de Paulo. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Eu convido vocês a nos acompanharem em tela. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar os santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Isto lhes pareceu bem. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Queridos companheiros, queridas irmãs, para aqueles que estão chegando agora, novamente, sejam todos bem-vindos. Nós estamos, nesse momento, com o coração em festa, por estarmos novamente tendo a oportunidade de trabalhar estes ensinamentos do apóstolo Paulo. Aquele que se torna, na história e no tempo, o
campeão do Evangelho. O vaso escolhido por Jesus para que a mensagem pudesse ecoar pelo mundo inteiro. Paulo. Estamos aqui finalizando o penúltimo capítulo da sua carta aos Romanos. Foram 118 estudos até agora. E nós vamos observando que nesta parte final do capítulo 15, Paulo de Tarso vem mostrar para os seus amigos, os cristãos, a importância da sua tarefa, os desafios que ele enfrentava. Ele que viajara, de acordo com os dados, as pesquisas, por mais de 20.000 quilômetros no mundo primitivo. O que nos chama a atenção quanto à tarefa que cada um tem e que precisa de ser realizada com fidelidade, com amor, com entrega, com humildade, com sabedoria. Todos nós, indistintamente, somos enviados com uma delegação de responsabilidade. Como pai, como mãe, como filho, como cidadão, ou de repente até como alguém que no seu processo evolutivo divide coisas boas. Implementa na sua intimidade, como também oferece para aqueles que a vida nos concede nas relações, sejam próximas ou encontros, que nós vamos podendo fazer de cada experiência um instante bendito. Como ineficientes trabalhadores, em alguns casos os nossos encontros se tornam desencontros. Mas a providência divina nos consola através do apoio, dos ensinamentos e, acima de tudo, das oportunidades. Então, Paulo vem falar dos desafios que ele enfrentava naquele período, como um peregrino. Então, quando ele vem discorrendo sobre a necessidade da oração como um veículo fortalecedor, protetor, inspirador, ele manifesta, sem falsa humildade, a sua condição de um lidador de sol a sol, com a tarefa que ia naturalmente se ampliando. Os missionários intuitivamente sabem, sentem o peso de suas responsabilidades. Mas por um processo natural de evolução, tirando alguns, a grande maioria não sabe efetivamente o tamanho do empreendimento. Porque ao realizar, todos continuam dando testemunhos pessoais, evoluindo na dinâmica específica que se encontra. E a cada desafio, descoberta, surpresas, insegurança, regozijo, alegria, decepções,
obviamente, que o indivíduo vai dando notícias das suas realizações no seu sentido positivo, dos impedimentos, dos possíveis desvios, como também vai se candidatando, à medida em que ele vai ganhando confiança íntima e, naturalmente, confiança que vem de fora, por aqueles que são os tutores de cada tarefa, de cada projeto, amigos de cada indivíduo, obviamente que as tarefas vão ganhando cada vez mais dimensão. Paulo de Tarso fala para nós em sua tarefa campeoníssima sobre o cuidado em lidar com os judeus, com os gentios, com quem está bem, com quem não se encontra seguro, tranquilo, com saúde. Ele opera essa missiva para cristãos, seus amigos. E ele fala, inclusive, de expectativas de, após cumprir seus desafios, poder regozijar-se, poder interagir, felicitar-se, celebrar. É muito bom, é prazeroso, quando sentimos que o dever foi retamente cumprido. Nada no mundo é tão importante. Poder deitar a cabeça no travesseiro em paz. Mesmo sabendo que nem tudo há perfeição. Aliás, diga-se de passagem, a humanidade real, ela representa a condição que nos encontramos e que deve, inclusive, ser para nós motivo de compreensão e, de uma certa forma, reconforto. Estar diante dos limites, reconhecer os defeitos e ter a coragem de encarar os desafios que vão nos auxiliar a sobrepô-los, a vencer. Esse trabalho que realizamos às quartas-feiras, já há tanto tempo, ele mexe conosco. Porque ler Paulo, sentir Paulo, procurar sintonia com os espíritos evangelizadores, cumpridores da tarefa que Jesus confiara, nos preenche, nos inspira, nos ajuda tanto. Eu costumo dizer para os amigos que nos acompanham que quarta-feira é diferente. Nós que estamos nessa lida de divulgar a mensagem e tentar vivê-la, trabalhando no dia a dia do Centro Espírita, que é onde nós realmente nos fortalecemos, porque o trabalho da divulgação, ele é muito bom, ele é prazeroso, a gente faz amizade, a gente manda mensagem, a gente troca experiência, mas muitas vezes ele se torna um tanto quanto árido, porque ele acaba sendo virtual. Estou aqui diante de equipamentos, sustentado, inspirado, relacionando com os espíritos que coordenam esse projeto e que me ajudam tanto em função da minha incompetência. Mas, no dia a dia, no hospital, no lar, na casa espírita, na via pública, quando a gente olha no olhar do semelhante, é que de verdade a gente sente como é bom a oportunidade de relacionar, de operar, de conjugar, de abençoar,
de se rebelar, de perceber os dramas do outro, os próprios, se sentir vivo, encarnado. Que bênção poder dizer, eu estou encarnado. Agora é isso que eu posso afirmar. E você que está no mundo espiritual, que nos ouve nesse instante, se eu estivesse nesta dimensão que você se encontra, e aqui do meu lado tem vários, eu os percebo, alguns carentes, aprendizes, curiosos, alguns companheiros do mundo espiritual se aglomeram para dividir esse pão que tanto nos faz bem, como também, sem contar os outros que nos protegem e que direcionam. Mas eu quero dizer, para você que está no mundo espiritual, diga, repita comigo. É apenas um mantra amigo. Diga assim, que bom que eu estou no mundo espiritual. Enfim, nós temos que valorizar a nossa condição atual, na Terra, no espaço. Por mais que estejamos insatisfeitos, por mais que nos sintamos incompetentes, ou que estamos realizados, que estamos vivendo um momento singular, essa noite você foi abençoado? E você que está aqui hoje, agora, você foi envolvido por uma entidade espiritual e acordou melhor? Inspirado? Com um conselho muito claro, pronto para mudar a vida? Então agora é o momento. Você que está triste, acabrunhado, angustiado, depressivo, posso te dar uma dica? Agradeça também. Porque quem sabe se não fosse assim você talvez estaria fazendo outra coisa. Por que você está vendo esse vídeo? Por que você ligou o computador, o celular, o tablet? Por que alguém acionou a televisão no YouTube e de repente surge a imagem, essa mídia que a gente está produzindo? Por quê? Repito, uma mão do alto, simbolicamente, te ajudou a apertar algum botão ou te fez ouvir algum convite. Repito, e hoje eu estou repetindo bastante, nosso trabalho é singelo, o nosso foco é você que nos acompanha, é você que está interessado em apenas dedicar um pouquinho do seu tempo para se perceber, para se sentir. Porque eu garanto que você não vai encontrar aqui nada de novo. Aliás, uma dinâmica bem diferente, porque na internet tudo tem que ser rápido, curto, dizer de uma forma bem explícita. Por isso é que você vai ver vídeos editados, o indivíduo fala 15 minutos numa velocidade, porque é o pacote. É a pílula. Está na moda, né? Pílula. E eu me sinto um grande incompetente e sem nenhum desejo de mudar a maneira de trabalhar com você que promove, que favorece essa audiência. Porque se você está voltando aqui, é porque alguma coisa te faz bem. E se te faz bem, querido, como faz bem para mim e tantos outros, um grupo pequeno, repito. Porque aqui não tem fake. Aqui a gente não investe dinheiro para produzir números mentirosos. Ou nós não temos interesse de ouvir o Facebook falando assim, você pode atingir 100 mil pessoas. Porque
primeiro, que não temos recurso para ficar aplicando. Segundo, eu pergunto, será que esses números são verdadeiros no que remonta a uma mensagem que possa tocar e transformar? Transformar no sentido apenas da ideia, porque a transformação se dá na mudança de hábito, na jurisdição do dia a dia. Então você não vai aprender espiritismo na internet e nem frequentando ambientes midiáticos, seguindo celebridades, e em algumas até pagando por isso. Fica atento, porque o espiritismo é uma proposta muito diferente do que os espíritas estamos fazendo com que chegue para você. Meia culpa. O espiritismo nosso é um espiritismo de outro tempo. É um espiritismo que a gente era convidado para cuidar dos mendigos. Quantas barbas eu fiz, quantos banhos eu pude dar. Quantas brigas eu separei no meio de centenas de andarilhos, drogados, alcoolizados, armados até os dentes, e eu falando de evangelho. Eu parava o evangelho para segurar a mão de alguém que ia esfaquear um outro. Certa feita o indivíduo falou assim, que vergonha, Casalberto, mas eu tenho que matar ele. Eu falei assim, mata ele depois do estudo. Vem cá. Aí no final estava tomando sopa com aquela galera toda lá, aquele ambiente complicado, um cheiro, meu Deus. E os espíritos, não seja orgulhoso, aprenda a domar. Alguns minutos para me inspirar numa mudança que precisa de séculos, de milênios. Porque mudança não se dá a toque de caixa. Não adianta ser amigo, do mito, da celebridade. Isso não vai mudar a sua vida. A mudança parte de você, da sua luta, do seu esforço. Espiritismo é um projeto filosófico de consequências que vão favorecer a iluminação. A religião que nós fizemos com que o espiritismo se tornasse, ela não é real. Ela é apenas mais uma, que muitas vezes se torna cópia-cola de outras religiões. E o que é pior, piorado. Nós copiamos parte do catolicismo, do protestantismo, do budismo, e fazemos pior. Porque fica uma grande salada de fruta. O espiritismo é um projeto de transformação. É uma filosofia de vida. A religião que o espiritismo desenvolve é a da compreensão e da vivência quanto às leis naturais. A lei divina está escrita na consciência, está escrita na natureza. Aliás, a natureza ela é concebida conforme nós podemos, como nós sentimos, como nós percebemos. Cada um segundo as suas obras. Isso não vem de fora, isso parte de dentro. Então, quem sabe você veio aqui hoje para que você pudesse encontrar um pouco mais de você mesmo. Quem sabe viestes aqui porque o Cristo está colocando um espelho e você está olhando para mim, mas na verdade você está percebendo um espelho que irradia você mesmo. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro não fala de Paulo, Pedro fala de Pedro. Isso é um pensamento de Carl Gustav Jung. A gente vê o mundo
conforme a nossa realidade. A crítica, o aplauso, o aprendizado, a relação, são processos que promovem um movimento na nossa intimidade para que nós nos engrandeçamos como seres humanos, espirituais. Queridos amigos, Paulo de Tarso fala para nós sobre a alegria de estar conosco. Ele escreve aos Romanos dizendo, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Essa carta é muito atual. Eu não tenho dúvida em afirmar que Paulo se alegra estando conosco. Porque a vontade dos espíritos superiores é estar com os aprendizes das lições que eles se tornaram mestres. As distâncias entre o espírito inferior e o espírito superior é criada pelo preconceito, pelo poder que nós queremos conferir para, de alguma sorte, nos dotar em partes destes. Quanto mais eu falo que alguém, um espírito, é um grande espírito, eu, na verdade, estou muito mais falando da minha vaidade do que deste próprio espírito. Cuidado. Todas as vezes que alguém pronunciar uma frase pautada na quantificação, cuidado, porque é perigoso. Os espíritos falam de qualificação, é diferente. Qualidade de sentimentos, de pensamentos, qualidade de vida. Jesus afirmara, brilha a vossa luz. E é por isso que a gente está aqui com Paulo. É por isso que matriculamos na escola Allan Kardec. Allan Kardec. Porque Allan Kardec, na verdade, representa para nós o mestre que nos ensina mais um pouco do que esses grandes espíritos estão nos apontando. Hoje o nosso estudo é um estudo mais sintético. Eu agradeço a vocês, eu não posso me estender, porque eu vou estar interrompendo aqui, saindo na correria do Evangelho para atender uma demanda numa casa espírita em Belo Horizonte, de nome Camilo Chaves, que é um benfeitor do movimento espírita. E por isso eu pedi para o André trocar comigo o horário. Porque na semana que a gente não faz o estudo das cartas, fica faltando um pedaço no nosso coração. Então eu agradeço a todos vocês que estão no chat. Nesse momento eu vejo que a Kátia envia uma mensagem da Argentina. A Kátia está dizendo, a cada dia que passa assistindo os estudos, meu desejo de voltar para o Brasil aumenta ao ponto de não aparecer oportunidade de interação aqui onde moro, por falta de oportunidades. Kátia, tenha bom ânimo, vença o mundo íntimo, que tudo se ajusta. Eu gostaria de pedir a vocês a oportunidade de trazer uma mensagem que está inserida no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela FEB, no capítulo 115. E essa mensagem vai falar um pouco mais sobre esse final
da carta de Paulo aos Romanos. Ela tem o título Embaixadores do Cristo. Ela fala sobre o peregrino Paulo de Tarso e todos os peregrinos que caminham pelo mundo semeando o Evangelho. Diz assim o texto, ditado por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que, na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos, dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre. Cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, querida amiga, querido irmão, entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves. Por quê? Se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. É tempo de se tornares embaixador da sua luz. É tempo. Chegou a hora. Minha querida amiga que acessaste o estudo hoje pela primeira vez. Foi muito bom conversar com você pelo telefone. E os espíritos mostram o seu interesse
em conhecer mais um pouco. Vale a pena conhecer muitos trabalhos, para que a gente possa identificar qual a mensagem que chega nesse tempo. O Espírito Verdade, da verdade, como queiram, Jesus e toda uma pleiade de entidades que operaram junto a Allan Kardec, afirmaram para ele em muitas mensagens, mas especialmente na obra que foi escrita pelo codificador, a Gênese, Milagres e Predições, segundo o Espiritismo, que agora a gente descobriu que líamos um texto errado durante 150 anos. Agora, nada fica encoberto. E descobrimos que o texto deixado por Kardec, que se multiplica no planeta, pois os espíritas compreenderam que nós temos que ler Kardec na sua primeira até a quarta edição, e não a quinta, oitava, como nós conhecemos da obra. Os espíritos afirmam para Kardec que os tempos chegaram. Os tempos são chegados. Então, algumas traduções, aproxima-se o tempo. Não. Eles afirmaram que os tempos chegaram das grandes mudanças. Este período define esta hora. Porque os tempos são chegados agora para cada um de nós. Se nós estávamos encarnados no tempo de Kardec, naquele período os tempos chegaram. Agora os tempos chegam de novo, porque agora você é um novo homem. Você tem uma outra visão, os tempos são diferentes, circunstâncias, necessidades são outras. Então nós somos quanto? Espíritas. Espíritas que progrediram em se comparando aos espíritas do século XIX, do século XX. E nós estamos nos preparando para ser espíritas do século XXI em diante, do século XXII. Então, a cada momento, é o tempo para que nós nos tornemos embaixadores da luz. Hoje melhor do que ontem, amanhã muito melhor do que hoje. Mas que tenhamos Jesus no coração nos iluminando, para não sermos intelectuais religiosos, ortodoxos, heteronômos, encarcerados, engessados, místicos. Ou homens da ciência ortodoxos, encarcerados, heteronômos, radicais. Sejamos cidadãos a caminho das estrelas, espíritos viajores, peregrinos, em busca da perfeição, da sublimação, da paz, da consciência edificada sobre a moral cristã. Que Deus nos abençoe. Que os bons espíritos continuem visitando o seu lar, nos seus momentos de estudo, nos seus momentos em que estamos dentro desse cadinho maravilhoso que é a família, na convivência, que nos auxilia na preparação para as jornadas pelo mundo, que eles possam nos ajudar como agora,
para que a gente realmente perceba a grandeza da própria missão. Com humildade, vamos caminhando para frente. E eu encerro a minha singela contribuição com Emmanuel, o benfeitor, quando na frase tão conhecida ele diz: para a frente e para o alto, hoje, agora e sempre. Que beleza! Que bom estar com você. Obrigado, querido amigo. Compartilhe o vídeo, dê o like. A Rede Amigo Espírita caminha agora para mais de 281 mil inscritos. Vamos caminhar para 1 milhão. Inscreva-se, é gratuito. Um trabalho despretensioso, valoroso, que não tem interesse outro a não ser a divulgação, a unificação, a aproximação pelo Espiritismo com Jesus. Ajude. Mas também conheça o nosso trabalho na Casa de Kardec aqui em Belo Horizonte, feac.org.br. Conheça o nosso canal Gênesis, aonde estamos começando também mais um departamento vinculado a essa rede do bem, aonde o nosso interesse é só de inclusão e dialogar com as pessoas, levando Allan Kardec para as praças, para os jardins, para os cárceres, para os lares, levando o Kardec que dialoga, que conversa com os gentios, que somos todos nós de alguma sorte, e que repete, porque quem repete ama de verdade, porque o amor é eterno e ele sempre estará pronto para nos inspirar e nos fortalecer. Ave Cristo, Ave Cristo. Até a próxima transmissão amanhã, direto da Casa de Kardec e Amélie Boudet, com o estudo do Livro dos Espíritos, que a gente vem trabalhando há 24 anos ininterruptos, sendo que estamos caminhando aí para quase 10 anos de transmissões ao vivo, levando a mensagem para você que está distante, que não pode ir a uma casa espírita, a você que tem no Espiritismo o apoio, que a gente possa cada vez mais favorecer para que a amizade se faça. Porque ninguém sabe mais do que ninguém. Ninguém tem o poder que se imagina que tem. O que nós podemos, sim, desenvolver é o conhecimento, a experiência, a fé, a esperança e cada vez mais caridade. Eis a senha da felicidade. Ave Cristo, a todos os amigos do chat, do Face, do YouTube, um beijo no coração de todos. Desde o Jean, que foi a última manifestação, até a primeira manifestação do chat, que eu não consigo nem visualizar de tantas participações. Consegui. Luísa Medeiros, obrigado. Você foi a primeira a entrar. Até agora, a manifestação da Maria Alves Rocha, da Blanquita Rubia, Stuttgart, Alemanha. Saudades de Stuttgart. Vivemos uma experiência singular em Stuttgart, quando fomos levar a mensagem do Evangelho. Um dia eu conto essa história. Um beijo no coração de todos, boa noite, muito obrigado. E daqui a pouquinho, acompanhe com André Sobreiro, estudo sobre a mediunidade. André, valeu, cara. Um grande abraço, Zé Aparecido. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa noite para todos.